Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, A Saga do Tio Patinhas. E eu vou começar o comentário a esse quadrinho usando uma frase que eu usei algumas vezes aqui no canal. Poucas vezes, né? Que é a seguinte, né? Esse é um quadrinho que dá até receio comentar. Esse é um quadrinho que dá até receio comentar. Por quê? Porque ele marcou todo um gênero, e aqui eu estou usando isso com muitas aspas, né? Assim, pense em algo como o Watchmen com os super-heróis. Pensa nisso, né? O Watchmen marcou, foi um divisor de águas, é algo que é quase uma unanimidade, que muita gente gosta, que toda hora as pessoas se referem a ele, que se tornou um sinônimo de qualidade nesse tipo de quadrinhos, né? A saga do Tio Patinhas é assim com os quadrinhos Disney. Bom, não é que a saga do Tio Patinhas seja o Watchmen dos quadrinhos Disney, né? O Watchmen é uma desconstrução. A saga do Tio Patinhas, ela opera no lado oposto, praticamente, né? Ela é uma celebração, né? Ela é uma celebração. Acho que eu cheguei a mencionar isso quando eu fiz meu primeiro vídeo sobre o Don Rosa, né? Que é o autor da saga do Tio Patinhas. O Don Rosa, ele celebra a obra do Karl Barks, né? Então, nesse sentido, está na contramão de O Watchmen, né? Mas, tal como O Watchmen, é daqueles quadrinhos que deixam uma marca, né? Uma marca, né? Que está sempre ali e que os outros vão estar sempre à sombra dele, assim, né? São desses quadrinhos que desfrutam do mais próximo possível que nós podemos chamar de unanimidade, né? Bom, a saga do Tio Patinhas é desse tipo de quadrinhos, né? É, como eu costumo dizer, aquele quadrinho que a gente se aproxima com certo temor reverencial, né? Mas o que é a saga do Tio Patinhas, né? É a biografia do pato mais rico do mundo, né? Mostra esse pato desde a sua infância, né? Mostra o Patinhas desde a sua infância, né? Nós vamos ver toda a trajetória dele, né? Nós vamos ver como ele se tornou o Patinhas que nós conhecemos. As histórias Disney, elas não têm propriamente uma cronologia, né? Elas não têm propriamente uma cronologia. Elas são produzidas em diversos países, né? Hoje, basicamente, né, os dois maiores produtores são Itália e Dinamarca, né? São os dois maiores produtores, as duas maiores escolas de quadrinhos Disney hoje em dia. E assim, essas duas escolas não conversam, por exemplo, para ter coerência entre as suas histórias. Mas mesmo dentro de um mesmo país, não necessariamente as histórias têm que seguir a cronologia fixa. Então assim, a gente fala de universo Disney porque a gente tem essa informação de que os personagens vivem todos mais ou menos no mesmo universo, né? Os patos, lá, o Mickey também. Só que na verdade não é a mesma coisa dos quadrinhos de super-heróis, né? Que nós temos um universo compartilhado, a cronologia. Não é isso, né? Mas embora não exista cronologia, existem marcos, né? E no caso dos patos, né, para muitos, né, os marcos são as histórias do Karl Barks. O que está nas histórias do Karl Barks é canônico, né? Pelo menos é assim que o Don Rosa pensa, né? O que o Karl Barks colocou está valendo, né? E o Don Rosa, o que ele faz, né? Ele é o autor dos 12 episódios da saga do Tio Patinhas. Ele costura tudo que o Karl Barks colocou, tudo, né? Assim, todos os elementos que o Karl Barks colocou, ele não colocou de maneira linear ou construindo uma grande saga, ele coloca tudo isso dentro de uma narrativa linear e contínua, né? Ele constrói a saga do Tio Patinhas, a partir daquilo que o Karl Barks já havia feito, assim, né? Há como que assim uma apresentação da formação da personalidade do Patinhas, né? De como essa personalidade ela foi se desenvolvendo e sendo transformada, né? Gente, isso aqui é muito, mas muito bem feito, né? Eu cheguei a analisar um pouco o Patinhas como personagem num vídeo que eu fiz sobre um quadrinho chamado Todos os Milhões do Tio Patinhas, assim, né? E assim, lendo isso aqui, eu tive uma outra leitura do personagem, uma leitura muito legal feita pelo Don Rosa. Uma leitura que ela difere daquela que eu apresentei no meu vídeo sobre Todos os Milhões, mas que ela não nega, né? E ela não nega a percepção usual que se tem do personagem. Ela mantém as tensões internas, as contradições que constroem o Patinhas, né? Nesse sentido dão certo realismo a ele, né? Dão certo realismo a ele, né? Bom,
O Patinhas, ele vem de uma família escocesa, né, e uma família decadente, que já foi muito rica e hoje é pobre, né? E ele trabalha para ajudar a família, né? E o dinheiro inicialmente para ele é um fim, né? Perdão, o dinheiro inicialmente para ele é um meio para um fim, né? Ele sai de casa, vai para a América, né? E qual é o fim? Né? O fim é ajudar a família, né? Mas não só isso, né? Ele tem esse desejo de ajudar a família, isso que está no centro das suas preocupações, mas é uma outra coisa também, o viver aventura, né? Os ganhos são sinalizações do que ele viveu. O dinheiro não vale por si mesmo, né? Ele é um colecionador de experiências e memórias. Ele é rico não pelo que ele acumulou, mas pelo que ele viveu. E as moedas que ele guarda são sinais dessas aventuras, né? São troféus, assim, né? São troféus que o relembram daquilo que ele viveu. Só que com o passar do tempo, esse dinheiro que é um meio para um fim se torna um fim em si mesmo. A sua busca pelo dinheiro o muda, né? E ele acaba assim se tornando diferente de quem ele foi, né? Eu já falei aqui que o tio Patinhas funciona como que um símbolo aí, um pouco para o espírito do capitalismo, né? E aqui nessa leitura do Dom Rosa reforça isso mais um pouco, né? O Max Weber, que é um sociólogo que eu gosto muito, ele diz que o capitalismo ele surge no Ocidente quando surgiu, e não surgiu em outros locais, porque aqui teve uma coisa que em outros locais não teve, um substrato moral, uma ética. E que ética foi essa? Foi a ética protestante, né? Foi a ética protestante. Em suma, essa ética, esse modo de ver, ele preconizava, né, uma busca constante, racional pelo lucro, né? E que as pessoas continuassem buscando lucro, né, mesmo quando não necessariamente usufruíssem desse lucro, né? O lucro é buscado por si mesmo. Esse que é o espírito do capitalismo, né? É buscar. Pensem, por exemplo, pessoas que a gente conhece que poderiam não trabalhar mais ou trabalhar em outras coisas, em outras causas, e continuam trabalhando para ganhar dinheiro, né? Porque é isso que move, né? Essa ética que move o capitalismo. Essa ética para o Weber surge com o calvinismo, né? Não que os calvinistas buscassem isso, né? Mas resumindo muito aqui, né? Bom, para Calvino a salvação, né, ela não é fruto das obras, né? Deus escolheu alguns para serem salvos e outros que não seriam salvos. Só que não é o participar da igreja que é o sinal. Nem todos que participam da igreja, por exemplo, serão salvos, né? Há um único sinal. Esse sinal é a certeza indubitável, né? Por isso que é a salvação pela fé. Quem é salvo sabe que é salvo. Só que, bem, gente, talvez para o Calvino isso fosse fácil lidar com isso existencialmente, mas para os calvinistas comuns não, né? Então os pastores calvinistas, os teólogos calvinistas tiveram que criar estratégias para tranquilizar a consciência das pessoas. Imagina, você duvidou que você é salvo, já é um sinal de que você não é. Então o trabalho, por exemplo, foi indicado como profilaxia, né? Como trabalha que você não vai pensar besteira. Mas com o passar do tempo, isso nunca esteve no Calvino, houve a ideia de que o sucesso material nessa vida era um sinal da eleição de vida, né? Os eleitos de Deus prosperam sobre a terra. Então como é que houve isso, né? Os calvinistas trabalhavam, economizavam, tinham vidas simples e reinvestiam, não porque eles queriam ter dinheiro meramente, né? Mas porque aquele sucesso econômico era um sinal da salvação. Agora, olha que interessante. Reparem, o capitalismo ele tinha essa fundamentação religiosa, né? Nesse sentido, o dinheiro aqui também era, o lucro era um meio para um fim, né? Só que com o passar do tempo, esse elemento religioso ele é retirado, ele some, né? Para, bom, pelo menos da média da sociedade aí, e a busca pelo lucro continua. Isso acontece com o tio Patinhas aqui. Na verdade, havia outros motivos pelo qual ele tinha essa conduta racional em busca do lucro, né? Ficam os motivos, resta a busca do lucro pelo lucro, né? Isso acontece com o personagem aqui, né? E minha gente, de novo, isso aqui mais uma vez me lembrou Max Weber, né? E fora isso, há algumas sequências muito legais, assim, o julgamento dos ancestrais, os ancestrais quando julgam o Patinhas, né? A despedida do pai, o Patinhas volta à sua terra, o pai se despede, gente, isso é tocante. Acho que não sou muito disso não, mas é que acho que chegaram umas lágrimas aos olhos, sabe? É muito tocante, assim. E algo que eu achei muito legal é que ao fim e ao cabo, o Patinhas lamenta um pouco a sua situação, né? Só que ele é prisioneiro de si. Ele é prisioneiro de si, ele não sai disso, ele não consegue romper com isso, né? Ele murmura seus arrependimentos e certa amargura, e aí
o Donald e os sobrinhos, de certo modo, o salvam, né? É isso que o Dom Rosa parece mostrar, né? Com o Donald e os sobrinhos, né, o Guinho, Zezinho e Luizinho, né, ele retoma um pouco daquilo que ele perdeu, o senso da aventura, assim, né? Outra coisa muito legal aqui são as respostas que isso dá, né? Por exemplo, sobre a mãe do Donald, sobre qual é a relação do Patinhas com a vovó Donalda, né? Nós vemos certa genealogia, vemos, por exemplo, o pai do Patacôncio, né? E que o pai do Patacôncio tem, sei lá, mais com o Patinhas a ver com o próprio Patacôncio. Enfim, né, as histórias, elas são muito divertidas, assim, muito divertidas, muito bem escritas, muito bem desenhadas. E essa edição aqui, ela é da Abril, né? E ela, além dos 12 episódios da saga, ela tem uns tie-ins, né? Ela tem outras histórias que são ligadas à saga do Tio Patinhas, mas que se passam em outros momentos. E esses tie-ins são ótimos. Por exemplo, tem um da Maga Patológica aqui, ó. Aqui o último capítulo, ó, o pacto mais rico do mundo. Mas tem um tain da Maga Patológica voltando ao passado para roubar do Patinhas criança. Tem mais histórias do Patinhas na época que ele conseguiu ficou rico, né, lá no Klondike como garimpeiro. Tem várias coisas assim, né? E há extras que são ótimos também. Extras que contextualizam a história. E que, inclusive, ó, uma breve história da biografia do Tio Patinhas. Ó. Há também extras que falam sobre uma outra história, que acho que História e Glória da Dinastia Pato, né? Que essa saga do Tio Patinhas foi produzida na Dinamarca. A História e Glória da Dinastia Pato também é uma versão da biografia, só que produzida na Itália, assim, né? Gente, como eu disse, a saga não é boa só no enredo, né? Os desenhos do Dom Rosa são ótimos. Ele insere várias situações. Às vezes você tem o primeiro plano, aquilo acontecendo, e no fundo, sei lá, uns animais brigando, umas piadinhas colocadas no fundo, né? O Diego, né, que foi quem me apresentou os quadrinhos Disney, o Diego Brandão, ele falou: Alessandro, sei que você é um leitor muito voraz, mas lê isso com calma, lê isso devagar. E, gente, é um quadrinho para ser lido devagar mesmo, né? Há várias coisas muito legais aqui. São inúmeras referências, assim, inúmeras referências que, claro, vão agregar a quem conhece a história dos Estados Unidos, por exemplo, né? Eu não conheço não peguei todas as referências, né? Muitas do Velho Oeste eu peguei por causa de Texas, assim, dá para ler e curtir muito sem ter as referências, mas assim, dá para ver que foi muito pesquisado, né? Tanto levando em conta o que o Karl Barks fez, quanto também a história dos Estados Unidos, a história do mundo, né? Essa saga do Tio Patinhas, ela vai ser reapresentada agora. Ela foi reapresentada naquela coleção Dom Rosa, Biblioteca Dom Rosa, que a Abril publicou até o 5, depois a Panini assumiu do 6 ao 10. Mas o 4 e o 5 estão esgotados, é no 4 e 5 que está essa saga do Tio Patinhas. A boa notícia é que a Panini está republicando, acho que você republicou o 2 agora, né? Então daqui a pouco vamos ter a saga do Tio Patinhas assim, reapresentada, né? Reapresentada, assim. E esse é um quadrinho que tem que ser reapresentado sempre mesmo. A comparação com o Watchmen, ela se coloca, né? Assim, é um quadrinho que tem que estar sempre aparecendo, assim, porque realmente é um marco nos quadrinhos Disney, né? Uma pessoa não lê o quadrinhos Disney, assim, sei lá, quadrinho Disney é para criança, não sei o que. Quadrinho Disney também é para criança, tá? Não tô negando isso. Mas quer ter uma experiência boa, lê a saga do Tio Patinhas, cara. Que coisa legal. É a melhor história Disney de todos os tempos? Eu botei até isso no título, né? É o melhor quadrinho Disney de todos os tempos? Eu botei essa pergunta, né? Não sei. Eu não li tantos quadrinhos Disney assim para dizer. Mas essa daqui, ao menos, é a melhor história Disney que eu já li. Assim. Esse pódio aqui é dela, né? Cara, que história. Assim. Não sei se eu posso dizer que é a melhor de todos os tempos, mas é a melhor que eu já li. Inclusive, eu agradeço muito ao Diego aí, mais uma vez, por ter me apresentado os quadrinhos Disney e também por ter me presenteado, né? Eu estava esperando a republicação por parte da Panini, né? Só que essa edição aqui, realmente, ela tem essa situação completa, tem os tie-ins que também vão aparecer na coleção da Panini, tá tudo organizadinho, tem os extras, né? Assim, cara, que quadrinho legal, gente, que quadrinho legal, que realmente merece a fama que tem, realmente merece a fama que tem. Grande obra do Dom Rosa, um quadrinista que cada vez me encanta mais, de verdade, assim, um quadrinista que cada vez mais enche os meus olhos. O cara é realmente um mestre. É isso, minha gente, vou parando então por aqui. Bom, se gostou do vídeo, curte, compartilha, comenta, você já viu a história do Tio Patinhas, gosta, não gosta, né? Bom, falei que tem quase uma unanimidade, né? Vai que tem gente que discorda de mim. Bota aí também, bota aí nos comentários, né? Lembrar do link da Amazon, tá na descrição do vídeo, caso você vai fazer uma compra nessa loja, se usar esse link, qualquer compra que você fazer, um computador, um celular, um quadrinho, um livro, né? Se usar esse link, você ajuda demais o canal, né?
Eu vou deixar lá, vou deixar o link da Biblioteca Dom Rosa, né? Não sei quando que você vai ver esse vídeo, talvez quando você vier a ver o vídeo, os volumes da Saga do Tio Patinhas já estão lançados, né? Mas os outros volumes que eu li também são muito bons, né? Vai tá aí, deixa eu ver, né? Curte, comenta, compartilha, link da Amazon, cupom da loja Editora Novo Século, Mini HQ, é uma loja parceira aqui do canal, dá 30% de desconto nos quadrinhos e livros dessa editora, só fazer o cadastro e usar o cupom, tá tudo aí na descrição. Bom, lembrar também do podcast do canal, A Voz dos HQs, se quiser seguir a gente, os links estão aí, lá tem áudio sobre quadrinhos todos os dias. Bom, é isso, minha gente. Valeu por ter assistido, um abração e até o próximo vídeo.